Uou! Olha a gente aqui de novo. Sim, aqui estou eu, a Mila e Cat, e nós estamos aqui no canal Pão Diário Kids. Que tal, hein, Mila? Nós vamos começar uma nova série com 4 episódios com histórias sobre homens e mulheres que viveram em diferentes épocas e locais do mundo. E pessoas que viveram experiências, aventuras maravilhosas com o nosso Deus e enfrentaram muitos desafios por amarem a Deus e obedecerem a sua palavra. Eu estou curtindo muito a história desses homens e mulheres. Está sendo incrível. Agora diga, hoje a gente vai falar de quem? Hoje nós vamos falar sobre um homem que viveu na Inglaterra, lá no século XVIII. E o diferencial dele foi que ele levou a pregação da palavra de Deus para fora das 4 paredes das igrejas. Para fora das igrejas? Como é isso? Aí é que assim, vou te contar. Porque lá na época dele, Mila, para alguém escutar a palavra de Deus, elas precisavam ir até uma igreja. Mas como ele viu que não era todo mundo que se sentia à vontade, confortável, entrando num templo, ele foi ousado. Porque assim, crianças, hoje nós temos a internet, tem até os cultos online. Naquela época não tinha nada disso. É verdade, gente. Além de ser ousado por levar a pregação para fora da igreja, ele foi corajoso. Porque ele não pregava só o que as pessoas queriam ouvir, sabe? Ele mostrava para as pessoas os erros delas, os pecados. Isso para que elas se voltassem para mais perto de Deus. Mas você sabe que essa atitude levou o povo a um baita avivamento naquela época? Uau! Apesar que eu falei avivamento aqui, mas eu nem sei o que significa isso. Ai, avivamento, gente, é uma grande aventura com Deus. Mas a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente, né? Então conta, Cat, qual que é o nosso personagem de hoje? Claro, Mila, o nosso personagem de hoje é John Wesley. Então se segura aí, porque o nosso globo terrestre hoje vai viajar para uma cidade da Inglaterra chamada Epworth. E a nossa ampulheta vai voltar no tempo e vai viajar até o século XVIII. Prepare-se para viajar no tempo e no espaço com a gente no quadro Heróis da Fé! Ei, você? Quantos irmãos você tem, hein? Você tem irmãos? Não tem, hein? Nós somos em 3. Em 3, eu tive 2 irmãos. Pode ser que você tenha tido 1, 2 ou que não tenha tido irmãos, mas você vai acreditar se eu disser a você que o nosso personagem de hoje, John Wesley, ele teve 18 irmãos? Muita Sério? coisa, né? Não dá nem pra contar nos dedos das mãos, gente. Verdade isso, Mila? Verdade, 18 irmãos. Ó, eu sei que o John Wesley nasceu em 1703 lá na Inglaterra. E a sua mãe tinha tantos filhos, que com certeza ela tinha muito trabalho. Mas ela era muito dedicada. E com tanto filho assim, eu lembrei de algo. Teve uma vez... Eu amo esses... Teve uma vez, certa vez... Conta. Teve um incêndio na casa do John Wesley. Um incêndio? Deus me livre, gente. Um incêndio com 18 filhos? Sim. 19 no caso? Sim, e nessa de conta filho, tira filho e conta, aquela coisa toda, faltou. Não vai me dizer que era John Wesley. Exatamente. Ele não estava lá. Mas ele foi salvo nesse incêndio. E a mãe de John Wesley entendeu que havia sido um milagre de Deus. Então ela compreendeu que John Wesley tinha um chamado especial. E por ele ter esse chamado especial, ela começou a cuidar dele de uma forma um pouquinho diferente. Uma das coisas que ela mais se preocupava era com a fé e o caráter de seus filhos. Vejam que bonito! Toda semana ela reservava 1 hora com cada filho. Isso mesmo, com cada filho em separado. Ela conversava com cada um sobre a palavra de Deus. Que bonito, né? Que lindo isso, né, Cat? Sim. Você sabe que isso tem nome, né? Tem? Como assim? Isso de você todo dia reservar um tempinho para refletir na palavra de Deus, orar, isso tem nome. Sim! Devocional! Exatamente! E sabe que é verdade? E como é muito bonito isso, e como é legal saber que a mãe de John Wesley já conduzia os filhos a terem esse tempo diário com a palavra de Deus, mesmo eles sendo crianças. Sim, gente. Viram só crianças aí de casa?
vocês também podem pedir para o papai e a mamãe para terem um tempinho, né, Cat? Claro. Deus todo dia junto com vocês para conversarem sobre as coisas dos céus. Mas, Cat, você falou da mãe do John Wesley e o pai? Ah, o pai dele, o Samuel Wesley, era um pastor de uma igreja chamada anglicana. Ele era muito estudioso e exigente em relação à educação dos filhos. Ele influenciou os filhos a se dedicarem aos estudos e à disciplina. Com toda essa dedicação de seus pais, John Wesley cresceu sendo uma criança obediente, disciplinada, com fé e boas maneiras. E veja você, né, Mila? Como ser dedicado aos estudos desde pequeno faz toda a diferença para o restante da sua vida. Por ser muito estudioso, o John Wesley foi para a Universidade de Oxford, quando jovem, lá em 1720. Gente, que chique! Universidade de Oxford. Ainda hoje, essa universidade é muito importante na Inglaterra, Sim. né, Cat? Ainda hoje existem muitos jovens em todo o mundo que sonham em entrar lá. Sim, e olha que na universidade ele não se esqueceu de Deus. Ali, em meio aos jovens, ele criou, junto com seu irmão, um grupo de alunos que decidiram estudar a Bíblia e buscar a Deus. Isso já demonstrava a ousadia de John Wesley. Ele conduziu esse grupo a sempre orarem, visitarem enfermos e prisioneiros. Eles jejuavam, cuidavam de pessoas pobres. Eles se dedicavam ao estudo da Bíblia por 3 horas diárias. Bom, isso tudo foi na juventude dele, né, gente? Mas aí ele cresceu, ele saiu da universidade e eis a questão. Ele continua buscando a Deus? Como não? Depois que se formou na universidade em 1724 e após do falecimento de seu pai, ele foi para uma viagem missionária para os Estados Unidos. Foi levar o amor de Deus aos povos de outro país. Foi em 1735 que John Wesley pegou o navio em direção aos Estados Unidos para essa missão. Na travessia, porém, uma grande tempestade aconteceu. Wesley ficou morrendo de medo de perder a vida. Ele observou, porém, que haviam alguns missionários alemães no barco, e eles, apesar da forte tempestade, estavam muito tranquilos, de boa mesmo, sabe? E eles ainda disseram a Wesley: se você acredita em Jesus Cristo, você não precisa ter medo da tempestade ou da morte. E aí, Mila? Aí o quê? Tô aqui pensando. O quê? Se você estivesse nesse barco, em alto mar, nessa tempestade, nesse negócio todo, você ia ficar com medo? Ah, eu devo confessar, gente. Eu acho que ia ficar com medo, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu teria uma confiança. Ah, eu sei que confiança é essa. Sim, gente, se alguma coisa de mal me acontecesse, eu ia ter uma confiança que eu ia morar com Jesus no céu. Era essa confiança que John Wesley queria ter e precisava ter lá naquela época. E depois que ele viveu essa experiência do barco, ele começou a buscar uma intimidade maior com Jesus. Isso mesmo, gente. 2 anos depois, ele voltou para a Inglaterra. Mas aquela experiência no barco fez ele questionar a sua fé, sabe? Em 1738, Wesley passou por uma experiência transformadora. Mila. Uau! John Wesley estava assistindo a um culto e, ao escutar a leitura bíblica, ele entendeu que devia confiar em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Dessa forma, John Wesley teve convicção de que não precisava mais temer a morte. Ele confiou que Jesus já havia perdoado seus pecados e era capaz de levar ele para o céu. Então, Mila, você lembra que lá no começo aqui do vídeo eu falei que o nosso herói, ele foi ousado e levou a palavra de Deus para fora da igreja? Ah, eu lembro disso daí. Então, foi a partir dessa experiência que Wesley passou a pregar fora das 4 paredes das igrejas. Que legal, gente. E dizem que ele foi influenciado por um amigo dele, pastor, sabe? E olha, ele via esse amigo pregar nas ruas, nas praças, e ele pensou, por que não? Porque só dentro dos templos. É uma pergunta que eu faço também. Por que pregar fora dos templos? Ué, para que todos possam ouvir. Bom, infelizmente, muitas pessoas não eram bem recebidas dentro dos templos.
Outras também não se sentiam à vontade para entrar dentro de uma igreja. Não estavam acostumadas ou deviam ter vergonha, talvez. Pregando nas ruas e praças, Wesley podia alcançar trabalhadores em direção a mais um dia de trabalho, mendigos e comerciantes. Olha, gente, tem que ter ousadia para deixar a vergonha de lado, sabe? Tem. Ir lá no meio da rua, no meio de uma praça e começar a falar de Jesus alto para as pessoas, não é? Sim, eu tô aqui imaginando. São poucas as pessoas que vivem essa aventura, mas John Wesley fazia isso como hábito diário. Sabe, assim como a gente escova o dente, toma banho, todo dia. Então, todo dia Wesley procurava uma rua, uma praça, um lugar estratégico para falar de Jesus. E olha que legal, gente. Para alcançar ainda mais pessoas com essas pregações, ele começou a incentivar outros pregadores a fazerem o mesmo. Ou seja, ele começou a descobrir outras pessoas que estivessem dispostas a pregar com ele sobre Jesus nas ruas, fora das quatro paredes dos templos. E ele formou muitos pregadores itinerantes. Muitas pessoas começaram a seguir John Wesley e queriam fazer o que ele fazia. E assim, ele passou a contar com a ajuda de vários pregadores itinerantes. A igreja da época, chamada Igreja Anglicana, não gostava que Wesley e seus pregadores ficassem muito tempo falando de Jesus fora dos templos, também conhecidos como paróquias. Mas ele dizia: "O mundo é minha paróquia." Como é, né, Cat? Quando a gente começa a buscar a Deus, a gente acaba influenciando as pessoas, né? Acaba Sim. outras pessoas a fazerem o mesmo que a gente faz. E foi exatamente o que aconteceu com John Wesley. Ele passou a formar vários grupos de estudo bíblico em diferentes casas. Esses grupos eram tão metódicos no estudo da palavra, ou seja, eram tão organizadinhos e disciplinados, que passaram a ser conhecidos como metodistas. Aos poucos, esses grupos foram crescendo e se tornando uma outra igreja, chamada de Igreja Metodista. Durante seus 54 anos de ministério, o metodismo deu um salto de 4 pessoas para 132 mil pessoas espalhadas pela Europa e Estados Unidos. Puxa vida, será que nesse momento, Cat, já estava começando o avivamento sobre o qual a gente falou lá no começo do nosso vídeo? Ótima lembrança, Mila. Mas você aí de casa, sabe o que é avivamento? Você sabe, Mila? Eu sei. Avivamento acontece quando as pessoas conseguem enxergar o que elas fazem de errado, os seus pecados, sabe? E quando elas enxergam isso, elas ficam tristes e se arrependem profundamente e pedem perdão a Deus. Isso! E para mudarem a vida e não cometerem mais os mesmos erros, essas pessoas começam a buscar a Deus com todas as forças. Nada mais importa do que buscar e viver a presença de Deus. Quando John Wesley e seus amigos metodistas começaram a pregar pelas ruas de diferentes cidades da Inglaterra e da Europa, eles mostravam o que a Bíblia dizia sobre o pecado. As pessoas começaram a enxergar seus erros e desejaram muito buscar a Deus para mudar de vida. Pessoas que estudam a história dizem que John Wesley é conhecido como um avivalista justamente por isso. Ele aproximou as pessoas de Deus. Ao pensar que tudo isso aconteceu ainda na infância, né, Mila? Quando a mãe de Wesley mostrou o caminho de fé e lhe ensinou a obediência e a disciplina. É, crianças. E o pai do Wesley também incentivava ele a ter disciplina no estudo da palavra todos os dias. Viram como é importante, crianças, a gente reservar aquele tempinho para se aproximar de Deus todos os dias? Isso vai impactar no nosso futuro. Bom, mas a gente já falou sobre a infância do Wesley, sobre a juventude, a idade adulta e a velhice, hein, Cat? Olha, mesmo na velhice, Wesley não descansava, Mila. Mesmo aí, já com a sua idade avançada, continuava seu ministério de pregação da palavra de Deus. E Deus dava saúde a ele, o fortalecia. Seu último sermão aconteceu no dia 23 de fevereiro de 1791 e em 2 de março, John Wesley descansou no Senhor. E vocês lembram que ele aprendeu a não ter medo da morte?
Diferente do que aconteceu naquela tempestade que assustou ele em alto mar, quando estava próximo da morte, na noite anterior ao seu falecimento, Wesley cantou louvores ao Senhor com alegria, dizendo: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Puxa, Cat, um herói da fé, ele sempre vence bravamente o seu último inimigo. Vence. Mas qual seria o último inimigo? A morte! A morte é o nosso último inimigo. E quando nós temos Jesus, nós temos a espada para vencer a morte. Nós vamos pro céu, não temos medo. É verdade. E a mesma coragem que John Wesley teve para pregar pelas ruas e praças, ele teve para vencer a morte. Hoje ele está no céu com Jesus. Amém. Vocês gostaram, gente? Fortes emoções, né? Muitas. Preparados para o próximo episódio? Eu estou. Porque semana que vem nós temos um personagem, olha... Dá dica, dá dica. Deixa eu ver. O nosso próximo herói é um pregador e escritor que viveu nos Estados Unidos. Finalmente chegamos aqui no nosso continente. E o nome dele começa com uma abreviação. Como assim? É uma abreviação, é quando você diminui o nome, assim, da pessoa para ficar mais curtinho. Sim, pequenininho. Boa dica! Agora vocês aí em casa ficam pensando que a gente se encontra na semana que vem com mais um episódio de Heróis da Fé!